Amém. Caros irmãos, a festa que nós celebrávamos na terça-feira, missa da vigília, é de uma importância tão grande para nós católicos, que essa festa ela não cabe num dia só. É por isso que a igreja nos convida a celebrarmos o Natal durante 8 dias. É aquilo que nós chamamos de oitava do Natal. Durante 8 dias nós rememoramos esse acontecimento que marcou a história, a nossa história, que marcou a história da humanidade. O momento em que Deus deixa de ser Deus por alguns instantes e vem morar no nosso meio. Vem montar a sua tenda no nosso meio. Então, naquela noite do Natal, a igreja nos convidava a olhar para o presépio e lá contemplar o menino. Grande presente que Deus nos deu. Hoje a igreja nos convida a olhar de novo para o presépio e agora contemplar uma cena maior, a Sagrada Família. Jesus, seu pai e sua mãe, Jesus, Maria e José. A festa da Sagrada Família. E as leituras que nós ouvimos hoje nos apresenta algo fundamental para se constituir ou para se construir uma família cristã. E o que é isso? Senão o amor a Deus. Família cristã é família que ama a Deus. E depois, família cristã é família que faz desse amor a Deus um amor ao próximo. De nada adianta amar somente a Deus se eu não sou capaz de amar aquele que está dentro da minha casa, ao meu lado, meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Por isso, essa grande lição desse dia de hoje: primeiro o amor a Deus, depois o amor ao próximo. E o próximo é próximo mesmo, aquele que está bem do nosso lado. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, livro do Eclesiástico, um texto escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo, numa época em que havia uma grande insistência em fazer com que a cultura daquele povo fosse dominada por outra cultura. Queriam a todo modo fazer com que a cultura grega se sobressaísse às demais culturas. É aquele período na história que nós chamamos de helenismo. O que foi o helenismo senão uma tentativa de infiltrar a cultura grega na cultura do povo de Deus? Então o autor do livro do Eclesiástico vem avisar aos israelitas para que não deixem-se iludir pelo brilhantismo da cultura, não deixem-se iludir por aquela beleza que aparentemente é boa. E ele vem dizer: a cultura judaica, ela não deixa em nada a desejar a cultura grega. Então o autor convida a rever aquilo que é mais genuíno na nossa cultura. E hoje ele fala da relação entre pais e filhos. E a palavra que mais aparece nessa primeira leitura é a palavra honrar, ou seja, a palavra dar glória, a palavra reconhecer. Reconhecer o que? A importância dos pais como instrumentos de Deus. E reconhecendo isso, leva-nos à gratidão. E essa gratidão, ela leva-nos à prática, a gestos concretos. Ou seja, amar os pais da velhice, diz o livro do Eclesiástico. Não desprezar os pais, não abandonar, assistir materialmente se for preciso, ouvir os seus conselhos. E isso, para o autor da primeira leitura, é uma forma de manter os valores tradicionais. E a recompensa de tudo isso, o próprio autor vem dizer: é o perdão dos pecados, é a alegria, é a vida longa. Que lição bonita o livro do Eclesiástico nos dá nessa noite. Olharmos para os nossos pais, mesmo, diz o autor, que já estão perdendo a memória, mesmo que já estão debilitados. Ali está a manifestação do amor de Deus. O amor de Deus, ele não termina quando a pessoa morre, ou quando a pessoa está definhando numa cama de hospital, ou até mesmo dentro da nossa casa. O amor de Deus, ele se tende a se fortalecer cada vez mais na medida em que o ama. Como termo de comparação, o amor de Deus para cada um de nós é como aquela massa do pão. Quanto mais a gente massacra, quanto mais a gente aperta, mais ela cresce, mais ela
grande lição dessa primeira leitura diz exatamente sobre a relação dos pais com os filhos. Depois da segunda leitura, carta de São Paulo aos Colossenses, Paulo escreve mais ou menos no ano 63 dessa nossa era. E quando Paulo escreve, Paulo já está preso. Preso por quê? Preso porque fez da sua vida um anunciar de Jesus Cristo. A vida de Paulo foi o tempo todo gasta pelo reino de Deus. Paulo não perdia nenhuma oportunidade de falar do amor de Deus que ele experimentou a caminho de Damasco, que ele experimentou no momento em que ele estava mergulhado numa vida de pecado. Então Paulo não se contém, Paulo precisa colocar esse amor de Deus para que os outros possam também experimentar. E isso começa a incomodar muita gente, por isso Paulo estava preso. Só que mesmo da prisão, Paulo continuava mandando cartas para aquelas comunidades que ele foi fundando. E a comunidade de Colossos, cujos habitantes são os colossenses, dessa segunda leitura que nós ouvimos, estava vivendo uma crise muito grande. Começaram, porque Paulo estava preso, alguns membros da comunidade começaram a apresentar outros tipos de doutrina, dizendo que, tá bom, vamos seguir Jesus Cristo, mas vamos fazer isso aqui também? Vamos andar com um pé em cada canoa? Vamos seguir Jesus Cristo, mas vamos fazer isso aqui também? Vamos acrescentar mais isso na nossa liturgia? Vamos acrescentar mais isso na nossa fé? Então, quando Paulo fica sabendo disso, lá na prisão, Paulo escreve e vem dizer o seguinte: só Cristo basta na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. Quando a gente permite que Cristo entre na nossa vida, nós não precisamos de mais nada. Eu não posso vir à missa aos domingos e depois, segunda-feira, ir no centro espírita. Eu não posso vir à missa aos domingos e depois chegar em casa e pegar o horóscopo para ver qual é a roupa que eu vou sair de casa, para dar sorte. Só Cristo basta na nossa vida. Se a gente não toma posse dessa certeza, a gente vai continuar se alimentando de resto a vida toda. Cristo é o grande alimento, capaz de saciar todas as nossas sedes, todas as nossas fomes. Nós não nascemos para comer resto, nós nascemos para participar desse grande mistério de amor que o Pai nos deixou, que é o próprio Filho. Por isso nós não vamos comer resto. Se o mundo quer nos apresentar resto, nós preferimos a refeição principal, que é o próprio Cristo, que vem nos alimentar, que vem preencher tudo aquilo que o pecado deixou vazio dentro de nós. Então Paulo, ao dizer isso no texto de hoje, ele fala que a união, a consequência dessa minha união com Cristo, ela se reflete no dia a dia. Ela me faz abandonar as práticas do homem velho. Ela me faz aderir a esse homem novo, esse homem restaurado, esse homem renovado. E esse homem é capaz de praticar a misericórdia. Esse homem é um homem capaz de ser bondoso, de ser paciente, de ser manso. E consequentemente isso se reflete na vida familiar. O próprio Paulo vem dizer na nossa segunda leitura: as mulheres respeitem os maridos amem as suas esposas, os filhos obedeçam os pais velem, que não sejam excessivamente severos com os filhos. Na verdade, o texto não fala excessivamente severo, o texto fala aos pais que não intimidem os seus filhos, para que eles não desanimem. Diz finalzinho da nossa segunda leitura. Portanto, que não sejam excessivamente severos com os filhos. Mas atenção, gente, não ser excessivamente severo não é deixar de impor limites. Isso não é educação. É engraçado que um dia um pai me procurou e disse: padre, eu sou o melhor amigo do meu filho. Eu disse para ele: mas o seu filho não precisa de você como melhor amigo, seu filho precisa de você como pai. Até porque o melhor amigo do filho, ele vai encontrar na sua caminhada ao longo da vida, como vai encontrar os piores amigos também. Mas os pais precisam ser pais. Os pais não podem ser amigos dos filhos.
Porque ser pai é muito mais do que ser amigo. Ser pai é saber impor limites. Quando a gente não assume isso na nossa vida, nós somos igual àquela família que o pai vai até a banca de jornal comprar revistas pornográficas para o filho, porque o filho precisa ser homem. Que a mãe coloca preservativo dentro das carteiras dos filhos, porque os filhos podem ser que precisem. Isso é educação, gente. O que é que me faz configurar a Sagrada Família com essas práticas? Nada. Se a igreja nos pede um modelo de família, um modelo da família de Nazaré, portanto, um modelo de santidade, é para ela que nós devemos olhar. Não porque o mundo diz, não porque os meios de comunicação vêm nos ensinar. Modelo de família é o modelo da família de Nazaré. E nós vamos perceber isso no Evangelho de hoje. O evangelista São Mateus nos apresenta uma belíssima catequese sobre Jesus, sobre a missão que o Pai confiou a Jesus, mas mostra, sobretudo, o quadro de uma família exemplar, a família de Nazaré. E nós podemos observar duas qualidades importantes nessa família. Trata-se de uma família onde existe um verdadeiro amor, onde existe uma verdadeira solidariedade entre os seus membros, onde existe cumplicidade nos atos. E em segundo lugar, é uma família que escuta a Deus, é uma família que segue com absoluta confiança o próprio Deus, é uma família que obedece. E nós podemos ver essa obediência no versículo 13 do nosso Evangelho. Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise. O próprio Deus dizendo para José. E José escuta, José não discute, José não argumenta. Poderia muito bem José ter argumentado, mas o que é que eu vou fazer no Egito? O que é que eu vou fazer com Maria lá no Egito? Se não tem nem internet para a gente ficar navegando, o que é que eu vou fazer no Egito? Mas obedece, coloca sua confiança em Deus. Talvez seja aí o segredo para uma família feliz. Colocar as esperanças em Deus, colocar a sua vida em Deus, deixar que Deus conduza, deixar que Deus vá direcionando as nossas famílias. Por cumprir a vontade de Deus, José preserva a morte do menino. Herodes manda matar o menino, mas por escutar a palavra de Deus, por não questionar a vontade de Deus, o menino é preservado. Caros irmãos, finalizando essa reflexão, eu parto de um texto de um grande padre, o Padre Ciro, que escreveu essa semana sobre a Sagrada Família. Ele diz que ao olharmos para a cena do nascimento de Jesus, Maria, José e o menino, nós somos convidados a entrar hoje dentro da estrebaria e lá ficarmos com Maria, José e o menino. Que coisa linda, gente. Deus entra na história humana como nós, através de uma família. Deus entra na nossa vida, Deus entra na nossa história por uma família. Portanto, ao ter a sua família entre nós, Jesus está nos mandando um recado. A família é sagrada, a família é instituição divina, foi o próprio Deus que inventou. Portanto, é na família que nós experimentamos a primeira e fundamental experiência. Nós temos a primeira e fundamental experiência de ser amado, de amar. A família é o nosso grande tesouro, porque família é comunhão de pessoas, família é escola de amor, família é lugar onde se transmite a fé, é o espaço onde todas as idades se encontram, onde todas as idades se entendem. É instituição divina, porque foi criado pelo próprio Deus. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe os nossos pais, as nossas mães, que Deus abençoe os filhos, para que sempre olhem para o modelo da Sagrada Família e lá encontrem caminho, e lá encontrem luz para a sua caminhada, lá encontrem essa grande fonte de vida que é o próprio Cristo, que vem ao nosso encontro a todo instante. Basta termos olhos para enxergar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.